Boa noite. O Jornal da Guará desta segunda-feira está no ar e você vai ver os principais destaques. Governo federal oferece ajuda e Exército começa treinamento para conter incêndios na Amazônia Legal. Moradores do Cajueiro desocupam prédio da Secretaria de Direitos Humanos após invasão. Eles querem que casas deixem de ser derrubadas. A Agência de Mobilidade dá início à fiscalização para impedir transporte ilegal de passageiros por rodovias maranhenses. Veja ainda o início dos debates do Plano Diretor. E os destaques do esporte com Sampaio e Imperatriz, classificados para a fase do mata-mata da Série C do Brasileirão. Agora, no Jornal da Guará. Com o bioma diversificado, o Maranhão é um celeiro de diversos tipos de flora. Parte de seu território faz parte da Amazônia Legal e, por conta disso, o estado também está no foco da comunidade internacional, que está de olhos nos incêndios que estão acontecendo na floresta, considerada o pulmão do mundo. O governo federal ofereceu ajuda aos estados com o emprego das Forças Armadas e o Maranhão aceitou. O treinamento das tropas do Exército pelos homens do Corpo de Bombeiros já começou. As queimadas no Brasil geraram um alerta internacional. O Maranhão tem até o dia 26 de agosto 5.289 focos registrados, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aparece na lista como o 6º estado com maior índice de queimadas. A parte sul e sudeste do estado apresentam a maior incidência. O tempo seco da segunda metade do ano é o cenário favorável para aumentar os índices de queimadas no estado. Mas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas, o primeiro mês deste segundo semestre registrou um número 18% menor do que o mesmo período do ano passado. Isso, no comparativo aí com o mesmo período do ano passado, na verdade o mesmo mês do ano passado, nós temos aí uma diminuição de cerca de 18% em relação ao número de 2018. Em agosto de 2018, foram 2.833 registros e este ano, 2.320. A preocupação aumentou ainda mais por conta dos incêndios na Amazônia Legal. O governo federal ofereceu auxílio das Forças Armadas para conter os focos de incêndio e o Maranhão, mesmo não estando em situação crítica, terá o apoio do Exército para combater as queimadas. Segundo este ofício, o governo do Maranhão sugeriu ainda uma agenda permanente voltada para a proteção da Amazônia. O treinamento do Corpo de Bombeiros para os homens do Exército já começou. 150 homens estão sendo capacitados pelo órgão e o trabalho faz parte da continuidade de cooperação já existente entre o Exército e os bombeiros. Essa parceria já é muito forte entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e o Exército Brasileiro, e eles prontamente atenderam nosso chamado para reciclar o conhecimento da nossa companhia operacional. Ainda nesta edição, nós vamos retomar a discussão sobre esse assunto. De forma pacífica, terminou a ocupação do edifício Clodomir Millet, sede da Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Moradores do Cajueiro ocuparam o local desde a última sexta-feira, como forma de pressionar o governo estadual a reverter o processo de derrubada dos imóveis naquele território. A saída dos ocupantes do prédio terminou nesta manhã. Desde a sexta-feira, moradores da comunidade do Cajueiro ocuparam o local. Pessoas que abraçaram a causa e tinham o mesmo sentimento da comunidade, que há décadas vivem naquele ambiente. E todas elas foram apontadas pelo Ministério Público, todas elas foram apontadas também pela Defensoria Pública e também pelos movimentos sociais que atuam na COECV, de modo especial a CPT, que sempre esteve na defesa das famílias de Cajueiro. Durante todo o final de semana, os manifestantes esperavam a abertura do diálogo com a Secretaria de Direitos Humanos. Eles queriam que o processo de demolição dos imóveis erguidos no Cajueiro fosse suspenso. Um dos manifestantes chegou a passar mal durante a ocupação devido ao corte do sistema de água e refrigeração. No momento que eu passei mal, sonegaram até o elevador para me levar, para eu chegar até o médico.
com muita dificuldade, me agarrando pelas escadas. Deus é bom que eu consegui descer a escada, cheguei até o médico. Em coletiva à imprensa, ainda no final de semana, o secretário de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves, negou que essas medidas tivessem sido adotadas e reforçou que, através do diálogo, está tentando resolver os problemas no lugar. Um grupo de moradores de Cajueiro, acompanhados do advogado da CPT, o Rafael, e de outras pessoas da CPT, de grupo de pesquisa da Universidade Federal e de outros apoiadores, chegaram na CPT e pediram para falar comigo. Quando eu me encontrei com elas me informaram que só falariam comigo, só sairiam da sede POP depois que eu mandasse suspender as obras do Porto São Luís. Eu informei então a elas que eu, como secretário de Direitos Humanos, não tenho autoridade para suspender obra de porto. Do mesmo modo, não cabe ao governo federal, o governo do estado, mandar suspender uma obra sem fatos concretos. Ou seja, isso tem que ser visto pela justiça. Quando existe algum fato concreto que demanda alguma questão, as pessoas têm que entrar na justiça, porque a justiça toma uma decisão a esse respeito. Em nota, o governo do estado disse ainda que vai continuar a dialogar com moradores que estejam prejudicados e que, no limite do que for permitido pelas leis, buscando a mediação e conciliação. Entrou em vigor a medida que delimita os veículos que podem circular realizando o transporte de passageiros entre os municípios maranhenses. O transporte pirata é classificado como infração gravíssima e as fiscalizações tiveram início hoje. De acordo com o presidente da Agência Estadual de Mobilidade e Serviços Públicos, as fiscalizações para veículos que fazem o transporte clandestino de passageiros começam nesta segunda-feira em todo o Maranhão, incluindo rodovias federais que cortam o estado. A meta é verificar itens de segurança de vans e micro-ônibus e principalmente checar se estão autorizados para fazer o transporte de passageiros. É uma fiscalização que acontecerá aqui na Ilha de São Luís, mas também abrange todo o estado, ou seja, Baixada Maranhense, região Tocantina, região dos Cocais, região central do estado. Todas essas regiões elas serão aí objeto da nossa fiscalização. De acordo com a lei, o transporte pirata passa a ser classificado como infração gravíssima, com multa e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além da remoção do veículo como medida administrativa. As novas punições entram em vigor em 90 dias, a contar desta terça-feira. Se qualquer dessas regras for desobedecidas, esse veículo e o condutor eles estão sujeitos à sanção, que vai desde uma multa, ou uma advertência, uma multa, até a apreensão do veículo. De acordo com o Sindicato dos Permissionários e Trabalhadores do Transporte Público Alternativo do Maranhão, o número de vans e micro-ônibus cadastrados subiu de 700 para 2.000 veículos nos últimos anos, em todo o estado. Há 25 anos, a categoria luta para tirar de circulação veículos piratas. A grande importância, ainda com mais a lei federal, sancionada pelo governo federal, essa que vai nos ajudar, tanto o operador como ajudar o Estado, para que combata o transporte pirata. Porque o transporte pirata ele traz prejuízo e malefício, tanto para os operadores legais como para a sociedade. Nós começamos a edição de hoje do Jornal da Guará falando sobre as queimadas que já começam a assustar e já servem de alerta aqui para o Maranhão. Aqui ao meu lado já está o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Célio Roberto Araújo, com quem converso agora aqui no JG e fala sobre a sala de situação montada para prevenir queimadas. Boa noite, Coronel. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Guará. Coronel, a situação requer atenção de todos os estados, o Maranhão não diferentemente disso. O governador já expediu essa solicitação de apoio do Exército. Como é que está essa sala de discussões sobre o problema das queimadas? Boa noite a todos. A sala de situação, ela funciona para que nós venhamos a monitorar 24 horas por dia as queimadas. O Maranhão faz parte da Amazônia Legal, é um estado que ocupa a 6ª posição, ainda não estamos em situação crítica, mas a gente tem que intensificar as nossas ações, agirmos preventivamente, a fim de que a gente possa minimizar
os efeitos das queimadas. Bom, sobre a situação atual do nosso estado, alguns pontos, o senhor já disse que já tem de pontos de queimadas. Esses pontos chegam a assustar? São números consideravelmente relativos ao ano passado, porque todo ano a gente vivencia essa situação. O Corpo de Bombeiros sempre tem essa demanda. Como é que está a situação atualmente, para que a gente possa atualizar o nosso telespectador? Só para a gente ter um parâmetro, esse é o mês de agosto, desde 2015, que nós temos o menor registro de média em queimadas. Então, isso nos dá uma boa indicação, mas nem por isso a gente vai descuidar de fazer a prevenção, tendo em vista que os meses de setembro, outubro e novembro são meses marcados por um alto número de queimadas. Coronel, um documento foi assinado solicitando esse apoio do Exército pelo governador Flávio Dino em pedido ao governo federal. A gente vai contar com o efetivo do Exército local ou há a possibilidade de virem mais homens, reforçando aí os trabalhos que estão sendo coordenados e feitos com a ajuda do Corpo de Bombeiros nessa parceria Exército-Corpo de Bombeiros? Vale lembrar que nós temos um decreto que foi editado pelo presidente da República. Esse decreto de garantia da lei e da ordem atribui que para que exista o emprego das Forças Armadas é necessário que haja uma formalização no pedido por parte do governador do estado, o que já foi feito aqui também pelo governador Flávio Dino. Mas antes disso aí acontecer, a gente já tem um trabalho de parceria com o Exército Brasileiro, inclusive a gente também faz treinamentos com eles e nesse período agora a gente já fez aí o treinamento, a capacitação de brigadistas dentre os militares do Exército Brasileiro, isso tudo para que numa eventualidade a gente possa contar com esses militares como reforço, como apoio para as ações de combate e resposta a esses incêndios por parte do Corpo de Bombeiros. Coronel, de nada adianta o esforço das forças do Corpo de Bombeiros, do Exército, se a população também não tiver consciência, tiver conhecimento também do que pode e o que não pode. Por exemplo, o que a gente pode direcionar para o telespectador, principalmente nessas regiões onde o vento agora no mês de agosto costuma ser mais forte, agosto, setembro, outubro, novembro. O que o Corpo de Bombeiros orienta ao cidadão para que ele também colabore? É importante que a gente ressalte aqui que hoje o governador Flávio Dino ele editou um decreto que proíbe a queimada e manejo do fogo em áreas agropastoris. Isso é importante porque com esse decreto ele tem lá umas medidas que atribui a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ao Corpo de Bombeiros, inclusive a emissão de autorização para que até as queimadas controladas tenham o nosso aval. E isso é claro que é nesse objetivo do cidadão entender que o fogo ele não deve ser usado para limpeza de terreno. São altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos fortes, como você bem frisou, que podem provocar grandes incêndios. Então a gente recomenda que não se use o fogo para a limpeza de terrenos, dentre outras coisas. Coronel, quais são os canais de comunicação com essa sala que avalia essa situação permanente? Ainda permanece o contato dos bombeiros, o 193, ou existe algum outro tipo de contato mais emergencial, já que vocês estão fazendo esse monitoramento? Nós temos o telefone 193, que é o telefone de emergência, mas a gente também gostaria de deixar disponibilizado aqui o telefone da Defesa Civil Estadual. A sala de situação ela está montada na Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual. O telefone é o 3212-1527. Perfeito. Coronel Célio Roberto, nós gostaríamos muito de agradecer a participação, desejar que o trabalho seja exemplar, assim como foram anos passados. Diminuímos os números de queimadas, como o senhor mesmo disse, mas nós vamos estar acompanhando todo o desenrolar dessa situação. Nós agradecemos. Muito obrigado. Bom, a seguir, aqui no JG, tem os destaques do noticiário político com a análise de Marco Saldanha e o início dos debates sobre o plano diretor na Câmara Municipal de São Luís. Agora são 6 horas e 45 minutos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à educação e à escola, de preferência perto de casa. Não é o que acontece para muitos pais de crianças em idade escolar aqui em São Luís. Daí a importância de ter transporte escolar efetivo. O jornalismo da TV Guará denunciou a situação de moradores que aqui mesmo, na zona urbana, tinham dificuldades em conseguir levar crianças para as escolas. Melhorou, mas ainda é preciso avançar. Jairo Martins mostra pra gente. 30 minutos antes do horário marcado, a mãe e o Helenilson já estão prontos para pegar o ônibus escolar na porta de casa. Mas nem sempre foi assim. A repórter Mariana Dias, há 2 semanas, acompanhou o trajeto que a família precisava fazer para pegar a condução. Uma distância de cerca de 2 quilômetros em um caminho cheio de obstáculos para uma criança que apresenta limitações físicas e cognitivas. A situação foi resolvida há 1 semana de uma forma super simples. Após a reportagem mostrada na TV Guará, o micro-ônibus busca o Helenilson na porta de casa. Aquela luta diária de andar uma longa distância, subir ladeira em sol forte, acabou. Agora começa uma nova luta, a busca por uma escola com estrutura especializada para atender pessoas com deficiência na área Itaquibacanga, o que ajudaria no desenvolvimento não apenas do Helenilson, mas também de outras crianças que precisam de educação inclusiva. A família mora no bairro Saviana e a criança estuda no Vinhais. A mãe conta que por várias vezes foi orientada a matricular o filho em uma unidade de ensino regular no próprio bairro. Mas, segundo ela, as escolas próximas não têm estrutura para garantir o ensino adequado para crianças especiais. Porque as escolas elas não estão preparadas com um cuidador dentro da sala de aula, entendeu? Aí é complicado. Sempre eles estão, não tem que incluir, mas eles não dão o preparo para a gente. A gente chega na escola, a sala está cheinha, mas não tem o professor, um cuidador para ajudar, auxiliar o professor. Então é difícil, é complicado. Na Câmara Municipal de São Luís começaram as discussões sobre um assunto importantíssimo que vai definir a cara da cidade para os próximos anos: o plano diretor. O plano diretor, considerado o principal instrumento da política urbana, precisa ser revisado a cada 10 anos, como prevê o Estatuto das Cidades. Aqui na capital maranhense, o último plano diretor de 2006 está atrasado em 3 anos. Em 2015, foi apresentada uma nova proposta para a cidade em conjunto com um novo zoneamento, que foi rebatida por conta de adoção de critérios e medidas impopulares, como verticalização de bairros litorâneos, periféricos, como Olho d'Água e o aumento dos pavimentos garagens. Essa proposta de plano diretor que o Poder Executivo enviou à Câmara de Vereadores, ela reduz a zona rural do município em 41%, ela reduz a nossa área de dunas em 11,5 hectares, ela faz com que 2 áreas que hoje são protegidas do ponto de vista ambiental, o sítio Santa Eulália e a APA do Maracanã, sofram uma modificação que também vai, na prática, inviabilizar essas áreas ambientais. Algumas áreas de nascentes e encostos que possuem proteção também não são consideradas na proposta e, por último, ela reduz a área de recarga de aquíferos. 40% da água que consumimos em São Luís é obtida no subsolo. Se a gente reduz esse nível de proteção, provavelmente no futuro nós teremos problemas ainda maiores do que temos hoje em relação ao abastecimento de água. Este ano, o Poder Público voltou a apresentar uma nova proposta sobre o plano diretor, que trouxe na revisão a proposta de reduzir em quase 9.000 hectares na zona rural do município, que passaria de 20.820 para 12.170 hectares. Além disso, está previsto no novo plano a diminuição de áreas de dunas e a redução parcial da área protegida no sítio Santa Eulália. Acontece que quando o poder público ele não estabelece um plano diretor no tempo hábil, a população e a cidade começa a ter um crescimento desordenado, muitas das vezes com habitações irregulares. Infelizmente, o poder público, depois que instaura, que se chega numa situação dessa, é mais difícil se contornar. Agora, o próximo passo é encaminhar o projeto que já está aqui na Câmara Municipal de São Luís para as comissões da Casa. Isso deveria ter acontecido nesta segunda-feira, só que não houve quórum.
A discussão sobre o plano diretor é considerada importante para a identificação de problemas e busca de soluções, tendo como foco o desenvolvimento sustentável da cidade. A manutenção de políticas públicas, alterações e ajustes vão ser debatidos a partir da explanação da proposta de revisão. Bom, Marcos Saldanha já está aqui para falar com a gente, mais de política. Boa noite, Marcos. Boa noite, Hugo. A gente já viu aí, a Câmara já está com um documento, mas já por falta de quórum não houve esse debate, né? E a gente está vendo que problemas estão acontecendo na nossa capital. A situação do Cajueiro é um deles. Se houvesse uma definição aí do plano diretor, talvez não estaríamos numa situação tão complicada como está por lá. Pois é, Hugo, muito boa noite você aí de casa. É preocupante, né, essa discussão que é seríssima, porque se uma pessoa que visitou São Luís há mais de 10 anos atrás voltasse, ela veria que a cidade mudou completamente, né? Às vezes no dia a dia a gente não percebe tanto, mas uma década transforma a cidade completamente. E daqui a 10 anos você não consegue imaginar como essa cidade também vai estar diferente. E aí tem alguns gargalos, tem algumas questões que esse plano diretor ele tem que considerar. Então a questão da água potável é um desafio ambiental de primeira ordem, né? Então é preciso ser preventivo nesse sentido, né? Há uma outra questão que tem que ser avaliada, é justamente essa questão do desenvolvimento, quer dizer, a cidade de São Luís está crescendo e aquela área, por exemplo, ali onde fica o Cajueiro, aquela área do Porto de Itaqui, é uma área de interesse não só nacional, mas agora se transformou numa área de interesse mundial. Não à toa, a empresa que está trazendo o porto privado é uma empresa chinesa e outras empresas do mundo estão interessadas naquela região, não só pelo calado, mas pela localização geográfica que ela tem. E ali você tem comunidades rurais. Eu conversei no sábado com o secretário de Direitos Humanos, o Francisco Gonçalves, e ele falou que algumas comunidades lá, 2 comunidades já estão entrando em conversa, já formaram associação e já estão em conversa com a secretaria, justamente para tentar garantir a legalização do terreno, a posse do terreno, para evitar o que está acontecendo já na região, que é a especulação financeira. Ou seja, quando você faz um primeiro contato com famílias da região, e aí eu não estou falando nem do Cajueiro, mas daquela área todinha, aí tem um número X de moradores, quando se sabe das informações de que haverá uma estrada nova para um porto ou para outro, de que há interesses de outros empresários que já estão sondando, os terrenos lá naquela região estão crescendo mesmo. Eu tive informação de um empresário paraense, por exemplo, que ele está interessado numa área e já foi cobrado algo em torno de 18 milhões numa região que há pouco tempo atrás não tinha um valor tão alto assim. Então o plano diretor ele precisa pensar a cidade já nessa perspectiva de crescimento, de ordenamento e também de preservação ambiental. Quer dizer, se você jogar fora aquilo que você tem como maior potencial de uma cidade, que é sobretudo turística, que tem essa vocação histórica ligada à preservação, você pode estar dando um tiro no próprio pé. Então eu diria que a Câmara Municipal de São Luís tem agora talvez o maior desafio desse ano em suas mãos. A expectativa da população é muito grande. Nós conversamos aqui, você lembra, com o presidente Osmar Filho, o presidente da Câmara, e ele falou sobre essa questão do quórum, né, que ele estava empenhado em melhorar. A gente viu hoje já um quórum muito pequeno, isso preocupa, porque isso exige um estudo e um debate muito grande, mas ele também destacou um ponto positivo, que é o momento da participação popular. Ou seja, o povo tem sido convidado a participar, né, dos momentos ali de ouvidoria, da discussão, né, e esses momentos, esses seminários participativos, eles são fundamentais, porque se a população não se fizer ouvir agora, na hora de formação do plano diretor, vai ser muito difícil tentar reverter depois, e aí fica muito difícil judicializar a questão, se toma muito tempo, se gasta muito dinheiro. Então eu diria que a população, sobretudo da região rural, que foi uma pergunta que eu fiz para ele, já é uma preocupação minha há algum tempo, precisa muito participar desse debate, precisa muito dizer, porque quem mora agora nas regiões urbanas nem sempre entende as necessidades de quem mora na questão rural. A questão do Cajueiro talvez tenha deixado isso muito claro. Então é hora de conversar, dialogar e se antecipar, prevenir os problemas futuros. Esquecer o passado e seguir. Não dá para frente, né? Obrigado, Saldanha. Eu que agradeço. Boa semana. Para nós todos. Bom, agora são 6 horas e 58 minutos depois do intervalo, aqui no Jornal da Guará, que vai acontecer com os nigerianos e os camaronês que buscam abrigo no Brasil como refugiados, após chegarem em uma embarcação como clandestinos no litoral maranhense.
E ainda nesta edição, as chances do Sampaio e do Imperatriz em avançar na Série C para a Série B no Brasileirão. Não saia daí que nós voltamos já. Os africanos que foram presos por entrarem ilegalmente no país e ameaçarem a tripulação do navio em que estavam, que depois foram soltos por uma intervenção da Defensoria Pública da União, podem obter o registro de asilados aqui no Brasil, caso eles também queiram ficar aqui. Por enquanto, a presença deles está sendo custeada pela empresa proprietária do navio em que eles vieram escondidos. A Capitania dos Portos encaminhou o caso para a Superintendência da Polícia Federal. O inquérito foi concluído e eles indiciados no artigo 261 do Código Penal Brasileiro, por expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Nós relatamos o inquérito, agora sexta-feira, e já mandamos para o Ministério Público e Justiça. No que se refere à parte de imigração, né, uma possível repatriação ou deportação deles, a empresa, depois que o juiz concedeu a liberdade provisória deles, está cuidando deles, né, eles estão alojados, né, e sob vigilância da empresa. E nesse decorrer vamos esperar se eles vão pedir refúgio ou não. Se eles pedirem refúgio, tem todo um procedimento através de Brasília, né? Esse pedido vai ser encaminhado para lá e vai se aguardar a posição do governo brasileiro se será concedido ou não refúgio. Após o caso, o navio ficou retido próximo ao porto do Itaqui para investigações, mas já foi reabastecido e seguiu viagem para a Espanha. 6 em cada 10 maranhenses estão endividados, mas 100% deles querem se livrar dessa dívida. Como fazer isso? Negociando com as empresas devedoras. Por isso, de hoje até sexta-feira, débitos vão poder ser negociados na 7ª edição do balcão de renegociação de dívidas que acontece no Rio Anil Shopping, no bairro da Coab. O atendimento é das 10 da manhã às 6 da tarde. Além das concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto, participam ainda Banco Bradesco, Caixa Econômica, empresas de telefonia, faculdades FACAM e SEAP, Secretaria Estadual, Municipal e de Fazenda, entre outros estabelecimentos. Aqui embaixo na tela você encontra aí o número do Telejudiciário que está disponível para esclarecimentos sobre a participação e informações para solucionar esses conflitos, ficar livre de vez dessas dívidas. É estável o quadro de saúde do deputado estadual Hélio Soares. Ele sofreu um infarto neste final de semana, está em recuperação e sendo monitorado em um hospital particular da capital após a colocação de um stent. Em nota, a família pede a compreensão de todos para a necessidade de repouso para que ele retorne à atividade normal o mais breve possível. Daqui a pouquinho, esporte é destaque aqui no JG após o intervalo. Não saia daí, agora são 7h05. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pelo gráfico da Tábua de Marés, a primeira pré-mar será às 3h54, com 5,1 metros. Às 10h31, acontece a baixa-mar, com 0,8 metros. À tarde, nova pré-mar, às 16h38, com 5,1 metros. E à noite, às 10h56, nova baixa-mar, com 1,1 metro. De volta com o JG, está na hora do esporte. Bom, o Maranhão contra o Rio Grande do Sul, a decisão aí para o nosso campeonato da Série C, o acesso à Série C, os maranhenses pegam os gaúchos, não é isso, Ana Tereza? É desse jeito que a coisa vai acontecer. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Temos 2 maranhenses nas quartas de final aí da Série C. Estava faltando, o Sampaio já estava classificado, recebeu o Imperatriz nesse fim de semana. O Imperatriz só dependia dele, né, para avançar, buscar a classificação. Venceu o Sampaio por 1-0, a gente tem um gol aí, o gol do Railan, que é considerado o talismã do cavalo de aço.
o Raylan, que marcou aos 25 do segundo tempo. Inclusive, Hugo, tá aí, renovou a esperança da... Vieram torcedores de Imperatriz, marcaram presença nesse jogo. E nesse jogo, inclusive, o Sampaio estava com um a menos, ficou no finalzinho do primeiro tempo, porque o Lucas Sucre recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Bom, o Raylan marcou o gol da vitória, o talismã do Cavalo de Aço, mas hoje já voltou para a Arábia Saudita, viajou, porque ele estava emprestado, né? Ele veio emprestado pelo clube Ager Clube, é isso aí. Então o Raylan já foi, fez o gol dele de classificação e voltou. Pois é, fez o dever de casa e voltou lá para a Arábia Saudita. Vamos ver agora como é que ficaram os confrontos do mata-mata. A gente preparou uma tabelinha para mostrar para vocês como é que vai ficar esse embate. Ó, bom, a gente está aqui. O Sampaio foi o segundo colocado do Grupo A. Sampaio que vinha líder do Grupo A. Com essa derrota, né, perdeu a primeira colocação, o Náutico fechou em primeiro lugar do Grupo A, então o Sampaio encara o São José, que é o terceiro do Grupo B. O Imperatriz, a gente está vendo aqui o Imperatriz, que fechou em terceiro lugar do Grupo A, vai encarar o Juventude, que foi o segundo colocado do Grupo B. Aí, completando a tabela do mata-mata, a gente tem o Náutico também, o Náutico que fechou o primeiro lugar no Grupo A, vai encarar o Paysandu do Pará, que foi o quarto do Grupo B, e aqui o Ipiranga, que fechou o primeiro lugar do Grupo B, vai encarar o Confiança de Sergipe, que é o quarto do Grupo A. Só lembrando que o Sampaio faz o jogo de volta em casa e o Cavalo de Aço faz o segundo jogo como visitante. A gente está aguardando as datas, a CBF ficou de divulgar hoje à tarde, até agora não saíram as datas das finais e os horários também. Mas bom saber que a gente está com 2 times nas quartas de final da Série C. Parabéns ao Sampaio e ao Imperatriz, Hugo. No futebol a gente vai para lama, correria, vamos lá, né? Vamos acelerar, né? Vamos passar a quinta marcha. Pois é, começou nesse último fim de semana aí, o Rally dos Sertões, a 27ª edição dos Sertões. Sábado teve o prólogo, ontem os nossos pilotos largaram oficialmente. Bom, e de acordo com o site do Rally dos Sertões, a gente tem 8 representantes de 3 cidades, São Luís, Bacabal e Imperatriz. A gente tem imagens aí dos nossos representantes, de alguns deles. Fica a nossa torcida pro Fábio Cadastro. Aí é o Fábio Cadastro, que é um veterano, está na 8ª participação do Rally dos Sertões, agora estreando na categoria quadriciclo. Ele que já tem vários títulos ao lado do navegador João Afro, já foram vice-campeões da categoria Carros Production TR4, e agora o João Afro está correndo com o Fernando Couto. Esse aí é outro craque do Rally dos Sertões, aí, o craque que está em busca do tricampeonato, Marcelo Medeiros, correndo pela equipe Taguatur. Inclusive, o Marcelinho, ele fechou a primeira etapa em primeiro lugar. A primeira etapa que já aconteceu entre os trechos entre Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e Costa Rica. Bom, essa competição, Hugo, reúne 302 competidores em 187 veículos. A gente tem motos, quadriciclos, UTVs, carros também. E aí, e caminhões. Bom, o desafio é cruzar 6 estados, 8 dias, são em torno de 500 quilômetros aí. A chegada é no dia 1º de setembro em Aquiraz, no Ceará. Boa sorte ao Fábio Cadastro, que teve um probleminha no freio do quadriciclo, ao Marcelo Medeiros também e ao João Afro e aos outros nossos representantes. Bom, Aninha, a gente está com o tempo apertado, mas tem a fadinha do skate aí para você dar o recado. A gente tem que dar mais esse recadinho, né? A nossa maranhense Raíssa Leal de Imperatriz está só colecionando títulos. Ela que já foi campeã de uma das etapas do Mundial de Skate em Los Angeles. Nesse fim de semana, venceu uma das etapas do Brasileiro que aconteceu lá em Lauro de Freitas, na Bahia. A Raíssa Leal, que tem apenas 11 aninhos, já está colecionando troféus. E essa vitória foi importante para ela no Campeonato Brasileiro, porque é o circuito que define o campeão brasileiro e vale pontos para o ranking olímpico. Lembrando que a Raíssa, gente, está muito cotada aí para ser uma representante do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020, já que o surf, o skate e a escalada agora são esportes olímpicos. Valeu, Aninha. Obrigada. Bom, e olha só o que a gente vai mostrar aqui, essa reportagem. Vamos mostrar aos telespectadores. A Assembleia Legislativa prestou uma justa homenagem aos atletas maranhenses que representaram o Brasil este ano nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A cerimônia foi nesta manhã. Para quem ganhou medalhas, placas de reconhecimento. Os 6 atletas maranhenses que participaram dos Jogos Pan-Americanos foram homenageados no plenário da Assembleia Legislativa. Nem todos puderam comparecer devido a compromissos com o esporte, como foi o caso de Ana Paula, medalhista de ouro no handebol feminino. Os pais foram no lugar dela receber a homenagem. É uma homenagem muito gratificante que a gente está recebendo para ela. E então a gente fica com muito orgulho, tem muito orgulho de receber essa homenagem que ela merece
E essa homenagem não é só para nós não, a homenagem é para todo o povo maranhense. Já o ouro do kitesurf, Bruno Lobo, esteve na homenagem e exaltou a valorização que o esporte tem recebido no Maranhão. O kitesurf a princípio era um lazer e surgiu a oportunidade de competir novamente e reviver esse sonho de ser atleta, né, olímpico, um atleta profissional. E as coisas foram acontecendo naturalmente e o kite ganhou proporções de estar, né, estreando nos Jogos Pan-Americanos e também está incluído nos Jogos Olímpicos. A homenagem foi proposta pelo deputado Duarte Júnior, que vê na atuação dos atletas uma boa representação também na imagem do Maranhão. Realmente é uma justa homenagem, me orgulho muito enquanto parlamentar, aqui representando a Assembleia Legislativa, de garantir a esses atletas maranhenses esse momento, mais esse momento de honra, glória, não só a eles, mas também às suas famílias. E assim encerramos a edição de hoje do JG. Fica agora com o programa Os Analistas, que entrevista o escritor Mário Magalhães. Amanhã estaremos de volta. A todos uma excelente noite, bom começo de semana. E até lá, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.